esta fotografia que eu tenho aqui estava assinada pela minha mãe atrás. Esta é uma cópia. Está assinada pela minha mãe, é de janeiro de 1949. Eu sou de março de 48, portanto eu teria 9, 10 meses aqui. Esta fotografia é tirada numa casa de fotografia que havia na Avenida da Igreja, no bairro de Alvalade. O técnico era um senhor que eu nunca mais esqueço, tinha um ar simpático, agradável, mas mais latino, um bigodaço e tal. Era muito engraçado, era muito afável. E eu estou aqui nesta foto. Como é que é possível que eu tenha memória disto, pá? Este toque neste carrinho que está aqui, que é um daqueles carrinhos de madeira, que tem um patinho a puxar, e eu estou com a minha mão perto da cabeça do patinho. E lembro-me deste gesto, como é que é possível, pá? E então estes eram uns estúdios, tem um tapete muito bonito, eram estúdios Vitória, está aqui assinado também, Vitória. E este artista que está aqui, esta idade, Júlio, é a melhor de todas, sabes porquê? Porque é a idade da inocência. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se Fernando Travassos Tordo e nasceu em Lisboa, freguesia dos Anjos, no dia 29 de março de 1948. Compositor, autor, cantor e também pintor, começou a cantar no coro do Colégio Moderno e aos 16 anos acompanhava-se à viola em canções de Cliff Richard e dos Beatles. Claro que na onda do rock dos anos 60 tinha que estar numa banda que naquele tempo se chamavam conjuntos, os Deltons. Aos 20 anos estava nos Shakes, a mais famosa banda conjunto da época. E vieram os festivais da canção onde participou 7 vezes. Ganhou 2 e se a tourada foi canção de escárnio para toda a gente perceber, o Portugal no coração já trazia cravos ao peito. Fernando Tordo tem vivido a vida sem procurar tenazmente ser consensual, mas conhece o preço. Não é um imigrante, mas um viajante à procura de paz numa ilha ou de alegria num país onde a música é rainha. Algumas das suas canções fazem hoje parte do cancioneiro da música feita em Portugal, centenas na sua voz e muitas outras para outros intérpretes. Numa parceria histórica com o poeta Ário dos Santos, tem um espólio que vai desde o romantismo entre dois seres à ideia romântica de um mundo melhor. A comemorar 60 anos desta vida de acordes de guitarra, palavras espontâneas e quadros cheios de cor da liberdade. Não é um desalinhado, mas escreveu e disse: sou de outras coisas. Fiz o meu barco com guitarras e com folhas, e com o vento fiz a vela que me leva. Sou pescador de coisas belas, de emoções. Sou a maré que sempre sobe e não sossega. Pronto, está dado o mote para uma conversa à solta, onde se houver tristeza, será apenas para falar de uma canção. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram de um país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito, mas terá mudado muito para melhor. É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Freguesia dos Anjos, onde tu nasceste. Rua Feitrenas, exatamente. É Penha de França. Penha de França. Penha de França. E quando é que desceste para Alvalade? Muito cedo. Nós fomos para a Rua Cássio Paiva, eu ainda não tinha 1 ano.
portanto, eventualmente a rua Acácio Paiva é a primeira rua construída. Temos, para nos centrarmos, temos a Avenida da Igreja, a partir do cruzamento com a Avenida de Roma para cima, até à Igreja de São João de Brito, é a segunda rua à esquerda. A primeira é a Marquesa da Lorna, a segunda à esquerda é a Acácio Paiva. Depois, depois Rua José Duro e depois lá em cima a praça. José de Isagüí. Exatamente. Bom, fomos para aí e essa terá sido a primeira rua que houve neste bairro. Porque eu depois, por graça, chamo-lhe da estátua do Santo António para baixo é o Alvalade de baixo. onde vivia o nosso amigo Paulo de Carvalho. Exatamente. E aqui já uma proximidade. Quer dizer, os nossos pais tinham mais 20 escudos cada um para pagar uma renda mais alta. Qual era a renda da casa? Era 200 e tal. 200 e tal escudos. 1 euro. Olha, e como é que foi a tua infância? Já em Alvalade? Pois giro. A malta, a música vem quase ao mesmo tempo, mas não vem exatamente ao mesmo tempo. Eu nós somos, neste caso eu tenho sempre que aplicar o plural do nós, das caricas, do jogo com as caricas, da plasticina a carregar, dos recortes dos bonecos da bola. Exato. Matateu, aí vai. Matateu, Sebastião, guarda-redes do Benfica. E o Barrigana. Exatamente. Do Porto. E portanto a gente que punha aquilo, as fotografias deles em cima do coiso de plasticina, o que tornava a carica mais pesada. Então a que fosse mais pesada era aquela que saía menos do passeio, do bordo do passeio. Jogavas no passeio. No passeio. Tal, tal, e ir sempre à frente e tal. Bom, então, Alvalade era um bairro completamente sossegado. A gente hoje passa na Avenida da Igreja e não acredita. Porque chega a fazer 3 filas de carros, de um lado ou do outro, 3. Não havia, me recordo perfeitamente, jogos de hóquei, com os sticks, com uma bola daquelas dos matraquilhos, baliza a baliza. Significa sarjeta a sarjeta. O tipo mais azelho era o que tinha que meter a mão dentro da sarjeta, que era uma coisa muito higiênica, considerando a altura, havia menos dejeto. E então... isto significa o quê? Para explicar o quê? É que passavam tão poucos carros, havia tão pouco trânsito, dava para jogar de sargento a sargento de um lado ao outro da Avenida da Igreja. Era uma coisa impressionante. Como depois os jogos de futebol já profissionalizados na estátua onde está agora o Santo António, que é um homem que é uma estatuária engraçada. Havia um amigo nosso no Vavá que dizia assim: se o Santo António descer o braço, a mão toca-lhe no chão. Aí onde está o Santo António era um relevado magnífico. E era aí que vocês jogavam a bola. E onde a gente jogava a bola. E vinha a PSP e lá ia a gente a fugir. E o polícia preocupava-se em agarrar a bola, mas às vezes agarrava a malta mesmo, que aparecia de repente. Foste algumas vezes a jogar a bola no meio da rua, a malta era levada para a esquadra do Campo Grande. A gente hoje conta isto aos mais jovens, diz assim: também. Não é, era assim. Era assim mesmo. Era assim mesmo e pagavam multa. E multa. E o pai, e a pior multa era se a mãe não estava. Não era grande adepta do futebol, porque sempre valia uns estalos na cara. No regresso a casa. Eras bom de bola? Gostava muito. Gostava de jogar à baliza. No futsal, no futebol de salão, quando apareceu, eu jogava bem à baliza. Como no colégio, depois no liceu. No colégio moderno também. No colégio moderno. Eu gostava de jogar à baliza. E pronto, o bairro de Alvalade. Há uma canção minha que se chama O Meu Bairro, em que eu conto esta história. Não é? No cimo da avenida vi construir uma igreja. Passei a frequentar o sítio e gostava do eco. Porque o eco tem a ver com o facto de a gente ir à igreja de São João de Brito, ainda estava em construção, e tropeçar nas tábuas da construção. E a gente, um pontapé numa tábua, falei uau, dentro da igreja. Passei a frequentar o sítio e gostava do eco. E então está contado, de cima a baixo, as tabernas, as escravorias. Olha, e o coro onde tu cantavas no Colégio Moderno? O coro do Colégio Moderno era uma coisa giríssima. O professor
dito canto coral do Colégio Moderno, era um querido amigo, um homem maravilhoso, que é o Joel de Mascarenhas, que era violinista na orquestra sinfónica, na Sinfónica primeiro da emissora nacional, posteriormente mudou para a Ligeira. E na Ligeira aconteceu uma coisa inacreditável. As primeiras vezes que eu fui ao festival, ele fazia parte da orquestra. Isto para mim era uma intimidação terrível, porque eu entrava no Estava palco lá o todo teu vestidinho, professor, não não sei é? quê, e o meu professor de música, mas professor principalmente da aventura da música. E isso para mim marca a minha vida, toda a vida. Porque ele chegava às aulas, é completamente louco, chegava às aulas e a primeira coisa que perguntava, como adorava aquela matéria, o hino da não sei quê, o hino da não sei quê, aquelas coisas do fascismo. Ele odiava aquilo. E então entrava na aula e dizia assim: trouxeram as guitarras. E tu trazias guitarras? Eu e o Carlos Bastos Gonçalves, que é o homem que me ensina os primeiros 3 acordes de guitarra. E onde é que tu arranjaste a primeira guitarra? Fui alugar Já sei, na Avenida João 21. na João 21. Era de onde eu costumava gastar. Exatamente. Era o professor Duarte Costa, Exatamente. que num ato de social de altíssima relevância, em vez de vender, alugava guitarra. Era, exato. 25 chões, 5 escudos e tal. Epá, tinham aquelas escalas, imaginas aquilo a apanhar sol todos os dias, a cantar pelas ruas, aquelas escalas já mal davam, não sei o quê, mas a musculatura da mão ficou linda a carregar aquelas cordas até à escala. E portanto, as guitarras eram isto, mas era o começo de uma carreira, de uma vida. E portanto estávamos na idade do rock. Na idade da pedra. E na idade da pedra, completamente. Por esses anos, o Vasco Morgado, o empresário Vasco Morgado, acompanhando o crescer dos tempos e a sua diversidade, fez uma coisa célebre na história da música em Portugal. Vamos dizer da música ligeira, que é para os intelectuais ficarem contentes. É música ligeira, está bem. Pronto, então é ligeira. Está bem, ficamos assim. E então, o Vasco Morgado faz uma coisa no Teatro Monumental Histórica, que é o concurso IEE. Então a escarita falava YE-YE. Era a resposta francesa. Era a resposta francesa à música pop She americana. loves you, yeah. Exatamente. E então era uma coisa louca. Era um acontecimento social. Hoje vamos chamar cultural. Porque é aí que se apresentam os primeiros guitarristas e os primeiros bateristas portugueses dessa época. Estamos a falar dos anos do final dos anos 50, princípio dos anos 60, em que este festival era uma coisa absolutamente esfuziante, era uma loucura. Há quem diga por causa do rock. Sabes que o rock fala-se não sei o quê. Se há alguém de que eu gosto muito é do Rui Veloso. O Rui Veloso não é, não sei o quê, gerador de rock, coisa nenhuma. O gerador de rock em Portugal chamava-se Vítor Gomes. E os Gatos Negros. E os Gatos Negros. Como a gente lhe costumava chamar, o Vítor Negro e os seus Gatos Gomes. e então, que entrava em cena, e pá, quer dizer, aquela sala que estalava por toda a bota pendurada nos candeeiros, e entrava Vítor Gomes pelo ar em cena, que a gente não percebia como era. Devia de ser do cimo de uma escada. Ele atirava-se com aquela roupa toda negra que ele tinha e caía de joelhos, o que só lhe deve ter feito bem à joelharia. Ainda está por aí, não é? Tá. Vítor Gomes, esse é o primeiro grande nome do podem dizer, não sei o que, mas ao nível popular, ao nível de integração imediata na informação, na comunicação que havia naquele tempo, a esse nível é Vítor Gomes. Mas havia depois todos os outros grupos que se tornaram conhecidíssimos na altura, e há um do qual tu já falaste, que é o topo para mim, que é o topo de gama. Ainda hoje adoraria ouvi-los, que eram os Shakes. Porque os Shakes eram chamados os Beatles portugueses, não é? Era um pouquinho. Depois tinha uma coisa. Havia ocasiões em que o Paulo de Carvalho e o Carlos Mendes, as duas vozes juntas, cantavam melhor do que o Lennon e o McCartney. Mas de longe.
e cantavam o repertório dos Beatles. Está gravado, alguns com orquestra, não é? E portanto, quando eram os Shakes, então a enchente era uma coisa louca, porque os Shakes apresentavam-se já todos uns meninos de fato muito elegantes, feito na Avenida do Brasil, num alfaiate de amigo, que era o Sr. Manuel Santos, que fazia uns fatos à medida. Os tipos apareciam vestidos daquela maneira, com as guitarras e vai de vozes, e a malta ficava completamente passada. O que é que acontece? Eu, anos mais tarde, sou convidado para fazer parte dos Shakes, mas sempre tive o cuidado de lhes dizer: epá, os Shakes que eu gosto, eu estou a tocar no grupo do qual eu fui fã incondicional. Portanto, eu estou aqui, mas estou de passagem. E, portanto, esta época, porque tu apontaste muito bem, esta época é uma época de crescimento, e é a época em que a malta toma decisões e diz assim: se eu conseguir entrar nisto, talvez eu ganhe dinheiro para comprar uma Fender. Pois, que era a célebre guitarra. A Fender era a guitarra. Ainda é. A Fender ainda é. Eu tenho duas. Pois. Cuidado, não. Quer dizer que não estás aqui a falar com nenhum pelintra. embora só tenha comprado uma já com 60 anos, foi um objetivo de vida. E quando tive disponibilidade, eu vou dar não sei quanto, um monte de dinheiro por uma Fender, e tenho lá. Toquei 2 vezes com ela, está guardada, fica para os meus netos, ou não. Mas quer dizer, era a Fender, o sonho era a Fender. A malta que tinha os pais com menos dinheiro frequentava então a casa dos meninos mais ricos, da Avenida de Roma, do Arieiro, não sei, que os pais tinham comprado a Fender. E a gente fazia excursão à porta destes infelizes e entrávamos para a casa dentro para tocar 2 acordes na guitarra Fender, porque a guitarra Fender era, de facto, o deus da música dos anos 50 e 60. E imitavas o Cliff Richard, pelos Shadows. Eu imitava na perfeição o Cliff Richard, na perfeição. Sou eu que estou a dizer. Na perfeição. Ouvia tanto que, com licença, pum. Hoje fico muito feliz, é um homem vai a caminho dos 90 anos. Pá. Exato. E é um exemplo extraordinário de profissionalismo e de grande E aos teus qualidade. 20 anos participas pela primeira vez no Festival da Canção. Exatamente. Sou convidado, tinha 20 anos, final do ano de 1968, aparecem uns senhores professores de Chaves, que tinham uma cantiga. A Maria Leonor telefona-me para casa, porque trabalhava na emissora nacional, nessa altura, foram para cá, porque eles precisavam de um rapazinho elegante e tal, com uma voz bonita, e ela adorava-me, e portanto telefonou-me, e lá fui eu, por causa da cantiga. E a canção chamava-se Cantiga. Chamava-se Cantiga. Pronto, e a partir daí, 5 anos seguidos de festival. Depois o Escreva às Cidades, em 1970. Escreva às Cidades, 71, Cavalo à Solta. Já a minha primeira colaboração com o Ari dos Santos. Ora bem, aqui temos que fazer uma pausa como deve ser. A tua primeira colaboração com o Ari dos Santos. A minha primeira... Que resulta de uma passeata tua ao longo da Avenida de Roma. O Cavalo à Solta. Exatamente, a cantarolar. O Cavalo à Solta. Eu tinha trabalhado acordes. Antes com ele, porque a firma Valentim de Carvalho tinha-me pedido, porque eu tinha gravado em inglês, 2 cantigas em inglês. E a firma Valentim de Carvalho pediu-me para eu fazer uma versão passada para português. E foi a primeira vez que fui... Eu conheci o Ari dos Santos na Rua Nova do Almada, no escritório do Valentim de Carvalho. Fui apresentado ao Ari dos Santos pelo Nuno Nazaré Fernandes. Uhum. Me apresentou abertamente, apresentou o Ari dos Santos, ficou encantado, não sei o quê, para trabalhar. Eu não fiquei propriamente muito coisa, estava noutra onda, mas pronto. Mas eu queria cantar em português. Essa mania é de miúdo. Eu queria cantar em português. E isso interessava-me muito. E, portanto, fiz o primeiro... Ele escreveu a versão de inglês para português, não a tradução. A versão para a cantiga. E só no final do ano 70, em que eu componho a música do Cavalo à Solta. Gravada em casa de João Maria Tudela. Sim, mas primeiro ela surge-te no Vavá. Estás no Vavá a tomar umas bebidas e tal. Estava a poucas bebidas. Tu tinhas que fazer esse comentário. Pá. Eram poucas bebidas. Pá. Não era propriamente aquilo que tu estás a pensar. Porque estamos a falar com um alcoólico anónimo com
Quantos anos de paragem? Faz 20 este ano. Há 20 anos, 20 exatamente. anos. E então, eu vinha um bocadinho gaseado pela avenida abaixo, porque tinha, inadvertidamente, tinha começado como Imperial. Depois foi praticamente uma garrafa de Tintol durante o bife. E depois, não sei porquê, qualquer coisa que passou para a cabeça, nem foi um whisky, era uma daquelas coisas mais ligeiras, um brandy, um aguardente, uma coisa assim. E fiquei um pouco a falar sozinho. E até a cantar sozinho. E venho e a pé para casa, venho a descer a Avenida de Roma e passa-me isto para cá. Assim. E eu sei, espera aí, o que é que eu faço? Não, estamos a falar da pré-história, com este telemóvel, com o gravador, com nada, absolutamente nada. E eu paro antes da Sul-América, antes da esquina da Sul-América. Uma pastelaria famosa da época. Famosíssima. E eu digo assim, e agora o que... Espera! Está aqui o João Maria. O João Maria morava mesmo ali, para a minha direita. 38 da Avenida de Roma, coisa qualquer. O João Maria tinha uma Nagra que eu nunca perguntei onde é que ele foi arranjar. Um gravador Nagra, como tu sabes, que é profissional, é o melhor gravador do mundo. Ainda é. A marca ainda existe. E então, espera aí, vou bater à porta. Bate à porta, sai-me o Chico, que era um burro que o João Maria tinha em casa, que ele julgava que era um cão. Mas pela sua dimensão era mais um burro do que outra coisa. E espreitava por cima dele, que ele era alto. O João Maria, e o Chico deu oficina a dizer para guardar o cão, faz favor. E ele lá conseguiu, com dificuldade. O Chico ainda era muito obediente. E então... deixa-me gravar aí uma coisa. Eu estava com coisa. E então lá ligou coisa e eu. Talvez Ré menor. Talvez Ré menor. Para fixar, porque daí até casa podia sair outra coisa. Não saiu. Gravei. Sei que depois fui para casa, peguei na viola e eu assim. E depois dei-lhe a voltar. As pessoas ficaram muito surpreendidas nessa altura como é que um miúdo tão novo fazia este tipo de música, este tipo de melodia e de harmonia. Pronto. E isso foi o despegar da minha carreira. Já vinha atrás, mas o Cavalo à Solta é uma coisa muito especial. Mas não há aí uma personagem chamada Vilas Boas que era muito crítica em relação ao teu trabalho, dessas coisas do rock? Ele não gostava do rock, queria era jazz. Não, ele era, sim, mas o Vilas Boas tinha uma coisa extraordinária. O Vilas Boas gostava de ouvir cantar em português, que é uma coisa estranha num americanófilo gigantesco, um homem do jazz, não só aqui no nosso país, principalmente nos Estados Unidos. Exatamente. Junto dos músicos que ele contratou depois, posteriormente, para atuarem aqui em Portugal. O Vilas Boas dizia assim: você tem a mania de imitar o Cliff Richard, você tem que ir lá à casa para ouvir os cantores a sério. Então morava com grandes doses de Sinatra e Tony Bennett e ficava um bocadinho assim. Nunca deixei de gostar do Cliff Richard dentro daquele estilo dele, porque tenho muita admiração por ele. Mas começaste a ouvir Tony Bennett e Frank Sinatra. Aquilo é uma diferença brutal, não é? Uma diferença brutal e portanto, o que aconteceu foi que essa luta com o Luís Vilas Boas tinha a ver com o facto dele querer que a malta crescesse. Eu fui o que fiquei sempre mais colado ao Luís Vilas Boas. Provavelmente até seria o preferido dele, eventualmente. Porque o Vilas Boas adorava ir às sessões de trabalho minhas com o Ari dos Santos, na Rua da Saudade. Ora, vamos parar aqui na Rua da Saudade, de vez em quando vamos dando uns saltos no tempo. Bora! Como é que eram as sessões de trabalho no resto do chão da Rua da Saudade? Da Rua da Saudade. As sessões, nós normalmente, quando eu fui viver para o prédio, para o 23 da Rua da Saudade, primeiro para a Água Furtada, lá em cima. Água Furtada, sim. Sim, tu lembras que estavas. Vagou o primeiro andar
E então, porque era uma casa maior, era maior, a de lá de cima não existia, como tu sabes, aquilo era uma coisa. Era preciso ter atenção para não ir parar tudo ao chão, não é? Só dar a volta. E então, mudei para o primeiro andar. Os meus filhos, João e Joana, ainda nasceram lá em cima, como tu te lembras, estavas lá nessa noite, já me falaste disso. Episódio. E então, a partir dali, a junção, porque era só um lance de escada para chegar à casa do Ari. Foi uma determinação minha. Eu achei que eu e o Ari dos Santos íamos constituir uma coisa que era um histórico norte-americano e que teria havido vagamente em Portugal, que é a parceria. Exatamente. Rogers Hammerstein, Baccarat David. Sim. Elton John. Gershwin. Epá, Elton John, Bernie Taupin. Exato. E portanto eu digo assim, assim é possível. O Ari dos Santos às vezes perguntava porquê é que tu não trabalhas com outra pessoa ou até tu escreveres os teus textos. Não tenho grande problema em escrever. Eu disse assim, porque estamos a fazer uma parceria. Eles ficavam muito coisas, porque eu tinha estas informações da música que ele não tinha. Ele não era uma pessoa, se fosse literatura ele sabia. Se fosse música estava um bocadinho mais coisa. E então, a estruturação desta parceria passou por este facto de estarmos a um lance de escada de distância. E foram 400 canções. Foram mais. Mais de 400. Se contares com trabalho feito para cinema, trabalho feito para teatro, e muito especialmente para teatro, é um bocadinho mais que isso. Ora bem, nós vamos passar pelo Dentro da Manhã, por exemplo, no Festival de 72. José Luís Tinoco. José Luís Tinoco, que nos deixou há bem pouco tempo. Ok. E Ivete Centeno, que está entre nós. E depois, 73, acontece a Tourada. Exato. Uma outra história. Nesse ano, eu tinha ficado em último com a cantiga do Zé Luís Tinoco e da Ivete Centeno. Dentro da Manhã não era uma cantiga para festival, uma cantiga muito bonita. Muito bonita. E então, eu com os meus últimos lugares aprendi sempre muito. É estranho porque há muita malta aí que não consegue aprender, fica muito chateados. Fiquei em último. No Festival da Canção não se fica em último. Está a ser daquela coisa, lá veio o júri de não sei de onde, não é? E que estraga tudo, ou que faz tudo bem, ou que vota tudo certo, mas quer dizer, as cantigas não têm culpa nenhuma, as cantigas não fizeram mal nenhum a ninguém. E então, o que é que acontece? Eu nesse ano, 72, começo a fazer, já trabalhava com mais efetividade com o Ari dos Santos e fiz quatro canções, 4 músicas. Eu falei com o Ari, olha, tenho aqui 4 músicas, vamos fazer. Mano, bora fazer. 4 canções. Uma, Apenas o Meu Povo. Vai para a Simão de Oliveira, que estava há 4 anos, perto de 4 anos, sem cantar, por doenças das cordas vocais, tinha estouradas com as cordas vocais no festival que tinha ganho, da Desfolhada. Exato. O Ari dos Santos um dia aparece, telefona-me e diz assim, estou aqui com umas pessoas e tal, tu não te importavas que a gente desse a canção à Simão de Oliveira para ela voltar a cantar? Diz, com certeza, não tem problema nenhum, com certeza. Foi ao Festival da Canção de 73, ao Festival da Parada, foi ao festival, ganhou o prémio de interpretação. Cantou maravilhosamente bem a canção. Já com outra voz. Apenas o Meu Povo. E recebeu, quer dizer, imagina, 3, quase 4 anos afastada do coisa, chega ao festival, Festival da Canção. Quando falamos do Festival da Canção, estamos a falar de 6 milhões de espectadores. Não é, Júlio? Não estamos a falar destas audiênciazinhas. Estamos a falar do povo português quase todo. Então, para a Simone, Minha Senhora das Dores, para o Luís Duarte, coitadinho, já faleceu. Sim. Querido amigo também, cantou. Uma cantiga, Carta de Longe, que eu canto outra vez e é a minha demonstração de que eu passava-me tudo pela cabeça, menos ganhar o festival. Porque um tipo que vai cantar 2 cantigas num festival vai inevitavelmente dividir vai votos. Vai fazer concorrência a si próprio. Não vai, exatamente. Era eu contra mim. E então... cantei as 2 e a Tourada. A Tourada
é a canção. Nós fizemos isto em 2 ou 3 noites. Eu deixei ficar a tourada, até para as suas características musicais, deixei-a ficar para ser a última canção. Vá lá perceber-se porque é que o Ari dos Santos, naquela noite, a gente trabalhava numa salinha pequena que havia em casa dele, uma salinha pequena. Tu terás conhecido, Júlio? Sim, conheci. E ele, naquela noite, deu para ir para os veludos, meter-se na sala dos veludos, que ele não abria para ninguém. Eu cheguei-lhe a dizer, se é para o teu velório, já está tudo preparado. Portanto, está sempre vermelho escuro, aquela cor escura que ele tinha. E pronto. E então, ele naquela noite, pá, não sei porquê. Olha, vamos para a sala grande. Ok. Então toca lá. E eu... Diz ele assim, epá, isso, o que é que isto te faz lembrar? E digo assim, faz-me lembrar uma tourada. Porque eu era fã, agora não há touradas, já era fã do momento mais espetacular que há na tourada, para mim, que era o momento esteticamente mais belo de todos, que é a entrada dos toureiros, dos cavaleiros, a entrada na praça. É uma As coisa, cortesias, chamadas é uma cortesias. coisa, chama-se cortesias, é uma coisa absolutamente extraordinária. E então à portuguesa, porque mete o coche, que traz o meirinho, que traz não sei o quê, uma coisa absolutamente louca. E eu tinha esta coisa esta imagem de festa, eu não tinha sequer bem noção da cor, porque eu via as transmissões da RTP da Praça de Touros do Campo Pequeno, e era preto e branco. Bem, mas aquela coisa, pá, há ali qualquer coisa, um movimento estranho, muito estético. E eu digo isto ao Ari dos Santos, e ele diz assim, pá, mas eu não percebo nada de tourada. Assim, não faz mal, percebo eu. Tinhas tu um velho, um velhíssimo colega que fazia a locução da tourada, que era o senhor Nisa da Silva. Que eu nunca conheci pessoalmente, adorava ter conhecido. E eu ouvia aquele vocabulário completamente inesperado e desconhecido, que é o vocabulário da tourada. Não importa, sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano. Ao engano? O engano é o capote. Pois. Que é uma coisa sensacional. E então, com esta explicação toda, que está na letra toda da tourada, quando cheguei ao final escrevi, porque eu escrevi numa folha, toma lá, uma folha com os dizeres quase todos da tourada. E ele leu e chegou ao fim e disse assim, a tourada tem um inteligente, que foi o último que eu pus. E eu disse assim, tem, o inteligente é a pessoa que dirige a tourada com toques de trompete. Aquilo que consta da gravação da tourada, a tradicional, é o toque de entrada para os forcados. Mas que é célebre. Mas ele ficou com aquela do inteligente atravessado. E então quase que escreveu à pressa o texto todo. Opa, cada vez que ia sair, a gente ria-se mais, porque vem de facto uma noite de autêntica entretenimento. Como é que as coisas acontecem? Não importa. E depois o refrão da cantiga, não é? Quer dizer, entram guizos, chocas e capotes, e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes, e alguns poetas, entram bravos cravos e dichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados, que não pegam nada, soam brados e olés dos nabos, que não pagam nada, e só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Quer dizer, é tudo a correr bem, percebes? A emoção, não é? Estávamos só os dois, eu ainda posso contar, ainda cá estou. Quem está interessado fica a saber. E então... E vocês estavam a contar que essa canção ficasse pelo caminho. Um lápis azul. Não, discutimos mais longe. Discutimos o seguinte, discutimos se a enviávamos para o festival. Se a enviávamos para o festival. Porque era inevitável, porque se a gente ia mandar 3 canções estavam prontas, era provável que uma delas ficasse apurada. Mandar aquela era um compromisso, embora os nomes fossem sempre em envelope lacrado, só eram abertos se o tema fosse apurado. Como tu sabes, não se podia cantar, mandava-se a voz, a melodia era tocada por um instrumento, não havia denúncia de intérpretes, mas com aquele tipo de assunto era provável que fosse pelo menos do Ari dos Santos.
lendo, não é? O texto, era provável que fosse o Mário dos Santos. Então tivemos a falar se manda, não manda, manda, não manda. E às tantas chegámos a esta conclusão. Quanto mais não seja, pelo menos para o júri, que devem ser 5 ou 6 tipos, ficam a saber da nossa disponibilidade. E então, mandámos a canção. Era suposto. Não tinha... Júlio, tu sabes que eu era incapaz de mentir ou de fazer aqui uma falsidade, fosse sobre o que fosse. Eu pensei numa coisa seriamente. Ou ganha ou fica em último. Não era uma situação em que se pudesse pensar e tal, não teve os pontos suficientes, ficou em terceiro, ficou em sétimo. Ou ganhava ou ficava em último. Mas, dissesses, vi uma aposta, 70% para ficar em último. Não era uma coisa que só quem viveu o nosso país naquela altura é que pode pensar que uma coisa daquela... 1973. Estamos a falar de 1973. 26 de fevereiro, festival no Teatro Maria Matos. O que é que aconteceu? Aconteceu que afinal, se calhar estava qualquer coisa para acontecer. Ora bem, deste uma deixa. O 25 de Abril, onde é que tu estavas? Estava no aniversário... Parecia o Batista de Baixo. Estava no Chico Carreira, restaurante do Parque Meyer. Estávamos a escrever uma revista para o Parque Meyer que se chamava Uma no Cravo, Outra na Ferradura, aniversário 24 de Abril da Ivone Silva. Fazia parte do elenco. Grande jantarada no restaurante Chico Carreira. Tudo junto, copos, cigarros, estávamos aqui. Nicolau Braina, estava, Helena Isabel estava também. César Oliveira, grandes parcerias de teatro. César Oliveira, Rogério Bracinha. A uma certa altura, 3, 4 da manhã, o fumo era uma coisa. Eu hoje quando me lembro, fico doente. Como é que eu... Não fumas nem bebes. Não fumo nem bebo. E então, o que é que acontece? O Bracinha, Rogério Bracinha, que era uma joia de um homem, era também funcionário da Sociedade Portuguesa de Autores, disse, vou dar uma volta lá fora. E ele, que é fumador, bem, mas quer dizer, um fumador a sério, cuidado, um profissional, um cigarro. E então, diz assim, vou dar uma volta. E saiu do restaurante, foi para a rua. Passado um bocado, volta, um bom bocado. Volta e diz assim, ele que era de poucas falas, diz assim, coisa estranha. Estão a passar uns carros militares na Avenida da Liberdade. Ele diz assim, o Bracinha não é homem de sempre mudar. O que é que se passou? Ele fez-se charrar uma coisa qualquer, porque ele estava em carros militares. Era o 25 de Abril. Estavam a descer, foi até à Avenida, saiu do Parque Meia. E nessa grande euforia, até à Avenida da Liberdade. Nessa grande euforia, tu e um grupo que todos nós conhecemos fundaram uma editora. Uma cooperativa. Que era uma cooperativa, que era o Toma Lá Disco. Toma Lá Disco. Era um ideal que depois não se cumpriu durante muito tempo. Não se cumpriu durante muito tempo porque eu não vou dizer porque não era, porque na altura em que eu fiz isso, em que eu tive essa ideia, participei ao Luís Vilas Boas, começou a haver o próprio 25 de Abril traz uma situação. Nós passamos a fornecer toneladas de discos, a gente gravou muito. Discos meus, do Paulo, do Carlos Mendes, Joaquim Pessoa, do próprio Ari dos Santos. Editámos muito disco. O que aconteceu foi que fazíamos por militância, no fundo, éramos todos mais ou menos próximos do Partido Comunista, e fornecíamos discos para as festas, para os acontecimentos, onde se vendia muito disco. Muito. Milhares de discos. Só que o negócio por militância dava uma verba muito reduzida e portanto teve tendência a não, às tantas não haver, apesar das vendas gigantescas que fazíamos, o lucro era muito Quanto reduzido. mais vendiam, mais perdiam. Foi. E portanto, mas quer dizer, é um período da vida de qual ninguém se pode arrepender. Porque era coisa... a liberdade. Porque era a liberdade. É essa que tu encaras ainda? Não, essa forma de liberdade? Tem que manter. Julião, e aqui sempre para combater o que estiver para vir.
Os netos Pois. já estão avisados, os filhos já são crescidos, já sabem o que é que se passa. Em frente, liberdade e o seu veículo mais próximo, o seu tentáculo mais próximo, que se chama democracia. Exatamente. Tu tens uma frase que é emblemática. A liberdade não depende da democracia, mas a democracia é que depende da liberdade. Exatamente. Exatamente. É isso. Não é possível. Uma democracia sem haver liberdade não existe. Por isso é que o que está sempre em perigo é a liberdade, não é propriamente a democracia. Os políticos gostam muito de dizer certas coisas. Estão sempre a falar no futuro. Não falam do presente, porque o futuro é uma coisa, é uma coisa que se vende ao nível da política. O futuro. Porque agora o futuro. E a gente pergunta, e quando é o futuro? Porque o futuro do dia que temos hoje aqui é o futuro. Há um ano a gente podia falar neste dia, dizer assim, o futuro é este dia, em que estamos outra vez a falar do futuro. Pronto, é isto. Olha, e entretanto, voltas a ganhar o festival com o grupo Os Amigos. Sim. Também ainda uma letra do Zé Carlos Aires Do Aires dos dos Santos, sim. Exatamente. Portugal E no coração. com Portugal no coração. Onde aconteceu uma coisa, é que tu fizeste questão que a Inglaterra Opa, e o isso. mundo inteiro vos visse de cravo. Isso, lá em Londres, nós éramos os segundos a entrar. E a gente tinha feito um ensaio por causa das roupas. Aquilo lá em inglês, olha lá, a televisão em Inglaterra é uma coisa que faz parte, não é? Quer dizer, eles são mestres na Europa da televisão, não há hipótese, são os melhores. E então tudo aquilo elaborado. Quando chega à altura, nós arranjámos, havia flores por tudo quanto era sítio naqueles corredores. Assim, olha, vamos levar um cravo. Pusemos o cravo nos coisas dos trastes da guitarra, porque eu toquei, o Edmundo Silva também tocou, a guitarra abaixo dele, pusemos os cravos nos bolsos e tal. Quem era o grupo? Paulo Carvalho, eu, Edmundo Silva, Ana Bola, Luísa Basto e a Fernanda, que é uma pessoa que não ficou ligada às artes, digamos. E então, o que é que acontece? A Mota vai pôr um cravo. Havia flores, vamos pôr um cravo, porque não? Qual é que era o problema? E quando chegámos, pusemos-nos ali na fila para entrar, éramos os segundos a entrar. Vem o assistente, o inglês, dizer assim, no carnation, no carnation. E eu disse-lhe assim, no carnation, no number 2, no song. No carnation, no song. E disse-lhe para ele perguntar, ask your director about it. We won't step in. E ele ficou a pensar assim, estes tipos são suficientemente malucos para não entrarem. E era uma barracada por causa da razão. Qual era a razão? O Red Carnation. Uma flor. O que é que foi? O que é que isso implicava? O que é que implicava? No nosso país ainda implica alguma coisa. Quer dizer, portanto, não é para criticar os ingleses, que no nosso país ainda implica. Bem, então... O que acontece é que ele veio logo a seguir, ele falou lá para o intercomunicador, lá para não sei o que, os portugueses diz que sem carnation no song. E pronto, e disse, ok, go in. E entraram. Foi. Pronto, foi isto, não foi Olha, mais nada. um outro passo importante da nossa vida coletiva, não Sim. apenas a tua, é um grupo chamado Só Nós Três. Só nós três. Acontecimento único da música portuguesa. Absolutamente. Histórico, quer queiram, quer não. Tanto faz. Nunca se cantou tão bem. Nunca se cantou um repertório tão variado, tão completamente aberto. Eram 50 canções. Eu sei lá, era capaz de ser. Eram 50. Eu fiz muitas, mas quer dizer, o repertório foi desde o José Afonso, Tristão da Silva, Tony de Matos, Francisco José. Cliff Richard. E Cliff Richard tinha que ser. Não é? E Beatles também. E portanto é um espetáculo que passa toda uma cultura, aquela que tínhamos, aquela como Relevo fomos especial criados. para um senhor chamado Pedro Osório. O Pedro Osório fez um trabalho único também, não há mais, quer dizer, se tu fores à história da canção portuguesa não encontras nenhum, não há. Infelizmente não há nenhum trabalho que se aproxime em termos de qualidade e de perspectiva
de música de um país como o Pedro Osório conseguiu. O Pedro Osório é absolutamente indispensável. O Pedro Osório é hoje, a gente fala com a malta mais nova, não sabem quem é o Pedro Osório. O Pedro Osório é um dos nomes mais importantes, ainda insubstituível, mais importantes da história da canção em Portugal. Bom, e agora vamos falar do imigrante que eu considero que não foi um imigrante. Foram alguns anos nos Açores, foram alguns anos no Brasil. No Brasil. O que é que te levou aos Açores? O que é que te levou ao Brasil? Em relação ao Brasil, lembro-me perfeitamente a tua frase. O Brasil foi uma razão política. Pois. O Brasil foi uma razão política. É muito simples, teve a ver com o senhor que era primeiro-ministro, que é um fulano com quem eu dou pessoalmente, enfim, com a educação, o Pedro Passos Coelho. Eu sou de uma geração, nós somos de uma geração que fez o que pôde antes do 25 de Abril, durante o 25 de Abril e continuou a fazer até hoje. E eu às tantas dou por mim com um país, com um primeiro-ministro que faz aos portugueses aquilo que este fulano fez. Sim, eu não quero esta direção do país. Vou-me reformar deste país. A frase é tua. Reformar. As pessoas ainda hoje acham que estava zangado com Portugal. Não foi. Estava zangado com a política vigente. E os Açores? Depois houve pessoas que me telefonaram e disseram assim: agora olha, já não está esse primeiro-ministro, está outro, já podes voltar. Eu disse, não, eu agora vou voltar quando quiser e quando puder. Eu não podia, no Brasil tu não podes, um músico ou um compositor como eu não pode estar 3 dias e vir embora. Isto não existe. Porque no Brasil o leque de músicos para tu pôres dentro de uma gravação, ainda por cima numa cidade como Recife, onde são só especialistas à escala mundial de instrumentos de sopro, que é uma coisa louca. O Wynton Marsalis levava com frequência a orquestra dele americana a tocar ao desafio com a orquestra do Spock, uma orquestra de frevo. Só que são os melhores músicos do mundo. A técnica de execução é uma coisa que não dá para acreditar. E qualquer destes músicos está disponível, pegas no telefone, ligas ao fulano e tal, dá ali um saltinho ao estúdio, já estava. Isto é uma coisa extraordinária. E, portanto, em relação aos Açores, tem a ver com o facto de eu estar muito saturado. Eu tinha nessa altura o Cantador Mor. Sim. E o Cantador Mor levava-me a estar até às 5, 6 da manhã, por vezes a cantar, até essa hora. Sim. Porque aparecia sempre a malta do teatro. Para quem não se lembrar, o Cantador Mor era um bar que ficava perto do Castelo São Jorge. Exatamente, no largo do Contador Mor. Exatamente. Daí eu ter-lhe posto o nome do conde de Cantador Mor. E então, eu já me deitava tardíssimo, porque aparecia sempre às 2, 3 da manhã, lá aparecia o Raul Solnado com o Júlio César, com essa malta. O Fernando canta aquela, aí eu pumba. E eu comecei a ficar um bocadinho preocupado, porque estava a perder um pouco o contacto com aquela que é a minha atividade, ainda hoje a exercito, em 78, como tu sabes, que é compor. Enquanto eu tiver cabeça no sítio para compor, eu vou compor sempre. Porque acho que isso me mantém vivo. E, portanto, a ida para os Açores tem a ver com esse cansaço. Assim, eu tenho que ir. Porque eu tinha ido cantar pela primeira vez na minha vida, tinha ido ao Faial, e quando vi a Ilha do Pico lá em frente, disse assim, não, isto é inevitável, eu vou ter que viver para aqui. E passado exatamente um ano, estava a viver no Faial. É antes do Faial que eu contacto o François Robert, que tinha sido orquestrador do Jacques Brel. Orquestrador do Jacques Brel, querido amigo. É aí que componho os discos que depois... O LP, o Anticiclone. Que depois atribuíram todos os prémios. Basta estar longe. Aliás, tens inúmeros prémios de imprensa. Tenho. Olha, e a pintura? Tens agora uma exposição no Centro Cultural de Cascais. Em Cascais, tu já fizeste o favor de ir lá ver com a Sandra. A pintura é uma maneira de não ficar maluco mais cedo. Quer dizer, porque a música é uma coisa que me ocupa muito tempo, prende muito. E a pintura aparece-me como qualquer coisa para a qual eu estou não avisado, mas que começa a ser uma coisa de espera aí. É de tal modo, Júlio, que chega a fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
em simultâneo. Estar mais uns risquinhos, mais uns traços, mais uma tinta, mais um não sei o quê, e agora aqui mais 2 acordes, tal, e agora não sei o quê. Epá, tu compões e pintas ao mesmo tempo? Pode acontecer. Porque, aliás, o nome da tua exposição é extraordinário. Por não saber fazer melhor, não me atrevi a deixar de fazer. Exatamente. E as pessoas como é que reagem ao pintor? Eu acho que pelo menos as pessoas próximas, porque eu não sei da opinião do público, Júlio. O meu comprometimento com a música é o meu total descomprometimento com a pintura. Eu da pintura gosto dos pintores, de quem eu gosto da pintura é dos pintores, pá, porque fico embasbacado a olhar, a perguntar como é que isto foi feito, como é que é possível que em 1400 e tal se tenha pintado assim, como é que é possível o dia da manhã da pintura. O que eu conheço eu sei alguma coisa de pintura, mas porque leio muito sobre pintura, e pintar é um desafio. Uma vez perguntaram-me assim: você gosta de fazer cópias do Picasso? Gosto, adoro. Porquê? Porque descubro o Picasso. Só de olhar não chega. É o traço, a volta, a perna, junta com o braço, no mesmo movimento, que depois volta para trás e dá o rosto, os olhos, a perna. O Picasso tem estas coisas, pá. É tudo junto. Assim, pá, o Picasso é muito esquisito. Não, esquisitas são as pessoas que acham que o Picasso é esquisito. Isso é que é esquisito. Ora, só para terminarmos esta conversa... Depois já vai terminar após o jogo. Faz favor, pá. Faz favor. Vamos falar da tua família. Eu tive o privilégio de sair contigo a correr da tua casa para irmos até à clínica ver trigêmeos. Trigêmeos. O Hugo ficou pelo caminho. Hugo. E tiveste o João, a Joana e tens mais 2. Tens mais 2. Tenho o Filipe e tenho o Francisco. E tens um na música. Tenho um na música que é fantástico, porque é um grande pianista. Alguma vez tocou contigo? Já tocou comigo. Tocou comigo no Porto, num espetáculo na Casa da Música, há uns anos, tocou. E tens o João Tordo. E o João, porque o João, pronto, vai tocando as suas coisas de viola, ele gosta de tocar, e tocava contrabaixo. Tocou contrabaixo. Mas o João foi-se desligando da área da música porque é muita escrita, pá. O João está com 21 livros editados, é uma coisa impressionante. O João tem 50 anos, pá. E quer dizer, é um trabalho intenso, muito que faz uma ocupação gigantesca da vida de um tipo. Mas o meu filho Filipe, o Filipe é um tipo muito talentoso, é um grande pianista, e tem agora, por mérito próprio, trabalha numa coisa onde não existia este posto, que é diretor musical da Companhia Nacional de Bailado. E o Filipe, por seu mérito e qualidade, é diretor musical da Companhia Nacional de Bailado. Isso é uma satisfação louca para mim. Como a do João, como a do Francisco, como a da Joana. Como a Joana, é evidente. Olha, há uma frase tua que de alguma maneira reflete tudo aquilo que tem sido aqui a nossa conversa, que fica a saber a pouco, como não podia deixar de ser. Não me tapes o caminho em frente, mesmo que não vá dar ao futuro. O que é o teu futuro? E o meu futuro foi aquilo que se viu. Está lá no Adeus Tristeza. E o meu futuro foi aquilo que se viu. O futuro é este. Daqui a bocado a gente vai conversar mais um bocado sobre coisas que temos a conversar. Depois eu vou para casa, vou acabar uma cantiga que está lá pendurada. Comprei um coisa novo porque agora resolvi começar a pintar a óleo e tenho andado preocupado como é que eu lavo coisas. Já sei como é que é. O óleo é uma coisa terrível. Pintavas em acrílico. A pintar em acrílico. Mas o futuro é isto. Amanhã logo se vê. Epá, Júlio, tu não sentes quando acordas de manhã e dizes assim: epá, estou acordado, pá. Isto é mais um dia. Pá. É isto, a vida para mim é isto. Aprendi na vida. Como dizia uma grande atriz, a Lai, a nossa Adelaide, dizia: o que é bom é acordar com os pés quentes. Exatamente. Olha, um abraço. Um abraço também, Júlio. Obrigado.
quase sempre o lar dos